Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora o segundo capítulo do livro do Ciro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Esse vídeo ele é dedicado para as pessoas que realmente estão preocupadas com o futuro do país. Hoje, então, a gente vai destrinchar o capítulo 2, que se chama As Raízes da Crise Econômica. Esse capítulo está dividido em alguns subtítulos, que a gente vai abordar todos. Prometeu acorrentado, inflação derrotada, o novo rentismo, o populismo cambial, a queda do preço das commodities, o efeito lava-jato, democracia golpeada, de novo a devastação do neoliberalismo, a queda no abismo. Então vamos lá. Espero que vocês gostem. Se gostar, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Bom, o título do segundo capítulo são as raízes da crise econômica. Então, o Ciro, nesse livro, nesse capítulo, ele vai tentar apontar quais são os motivos que fazem com que o país, há bastante tempo, acabe não saindo, patinando no que tange a questão do desenvolvimento econômico, experimentando alguns momentos de crescimento. E aí ele começa a falar sobre Prometeu acorrentado. Né? Bom, ele volta a dizer que o livro é um importante fator de debate, de proposta de um projeto para o país. Ele salienta que hoje 5 brasileiros acumulam uma renda igual à posse dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, 5 brasileiros têm mais dinheiro do que 5 milhões de brasileiros. E depois de 25 anos de governos autotitulados sociais, democratas ou de esquerda. Por tudo isso, ele vai escolher um período para começar a fazer a análise dele, que vai ser principalmente a partir dos anos 80. Vocês podem ver os slides que eu estou fazendo um resumo de todo o livro do Ciro. Então, o capítulo 2 é muito maior do que esses slides. Esse slide é o slide resumido, tá? Aproximadamente mais ou menos 20, 30% das ideias que estão no livro, eu estou colocando ela nesses slides. Então, ele leva a origem da crise lá para os anos 80 como ponto de partida. E aí ele traz um exemplo. E nessa época, o PIB brasileiro per capita, ou seja, o PIB dividido pela população, era em torno de 5 mil dólares, enquanto da China era de 1.600 dólares aproximadamente. Quando ele assumiu o Ministério da Fazenda em 1994, no pai do Plano Real, que foi o governo Itamar Franco, o PIB per capita ainda era menor do que o que tínhamos lá em 1980. Quanto à comparação que ele faz com a China, em 2016 o PIB per capita, pelo poder de paridade de compra, desse país ultrapassou o brasileiro. O Brasil não tem opção, tem que voltar a crescer por meio de um projeto nacional, liderado principalmente pelo Estado. Nos últimos 38 anos, foram somente 3 períodos de crescimento relativo. O governo Itamar Franco, somado ao primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, e mesmo assim, apesar desse crescimento, o Brasil tem se desindustrializado de forma contínua. E ele traz algumas razões para isso, né? Primeiro, o estrangulamento do passivo das empresas privadas. Depois de 3 décadas sobrevivendo aos juros mais altos do mundo, esse custo não tem mais como ser repassado aos preços oligopolizados por causa do grau de abertura econômica que o Brasil viveu a partir da década de 90. E o colapso das finanças públicas, né? Principalmente atrelado ao rentismo, aqueles detentores da dívida pública. Esse rentismo desenfreado comprometeu, em 2017, cerca de 6,1% do PIB nacional, com pagamento de juros líquidos do setor público. Com a incrível quantia de 400 bilhões paga em juros.
Só a União gastou 340 bilhões desse bolo. Como a arrecadação federal em 2017 foi de 1 trilhão e 342 bilhões, isso é equivalente a 25% de tudo que foi arrecadado gasto em juros. Uma equivalência, né? É importante lembrar também que não estamos conseguindo tirar um centavo da nossa arrecadação para pagá-los, ou seja, a nossa dívida pública só vai estar crescendo, né? Ela cresceu muito ao longo do governo Fernando Henrique, diminuiu ao longo do governo Lula e voltou a crescer a partir, né, do final do governo Dilma e do primeiro mandato, segundo. E agora ela só tem tido uma trajetória explosiva. Ou seja, esse problema da dívida pública já era explosivo antes mesmo da pandemia. Até 2019, havia sido o menor volume relativo de investimento que o Brasil começou a levantar esse número. Desde que ele começou a medir o número de investimento, 2019 foi o menor. E a União sozinha tinha orçado investir 0,4% do PIB, ou seja, um valor muito baixo de investimento público para alavancar a economia. Esse quadro de descontrole dos juros é um dos maiores fatores de falência do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, mais 17 dos 27 estados da federação que acabam não aguentando esse juro alto, esse peso, esse encargo da dívida pública. E a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento é um terceiro fator. A prostração ideológica neoliberal conseguiu trazer setores internos da economia do Estado para o mercado, através da propaganda desmoralizante contra a suposta ineficiência e corrupção das empresas públicas e promotora da promessa de eficiência e honestidade. Na verdade, é o quê? Fazer com que quem ganhe dinheiro não seja o povo brasileiro por meio das suas empresas estatais, mas sim pequenos grupos que estão nesse 0,1% mais rico, que acabam se apoderando dessas empresas e acabam tendo lucros grandes. Então, essa suposta eficiência e honestidade do investimento privado que supriria os motores estatais de desenvolvimento. Lembrando que sempre quando acontece, muitas vezes, corrupção no setor público, é parte do setor privado que está corrompendo, ou seja, para corrompidos existem corruptores. E muitas vezes esses corruptores estão no setor privado. No Ocidente, em especial na América Latina, esse movimento veio em sentido oposto ao dos países asiáticos, que mantiveram a associação harmoniosa entre o mercado e o Estado e se tornaram os mais dinâmicos do capitalismo contemporâneo, assumindo o papel de locomotivas da economia mundial. Eu sempre digo que o Estado é a locomotiva e os vagões são a iniciativa privada. E não é que seja um Estado estatizante ou mínimo, mas sim um Estado necessário. Isso está muito bem colocado no livro do Ciro. Desmontaram grande parte do Estado brasileiro em nome do equilíbrio das contas públicas, enquanto saqueavam com os juros reais mais altos do mundo. Na verdade, grande parte dessa tentativa de equalizar a dívida pública é para sobrar mais dinheiro para poder pagar juros para esse 0,1% detentor da dívida pública, uma parte, né, detentora da dívida pública. Então, nessa sessão do capítulo 2, o Prometeu acorrentado, o Ciro tenta dizer por que o Brasil não cresce, não se desenvolve, né? Bom, a segunda sessão do capítulo é a inflação derrotada. De maneira que a inflação no Brasil não era, como ensina os manuais de economia, uma doença da moeda, mas sim um mecanismo perverso que atendia a dois objetivos muito práticos: o financiamento do Estado falido e a criação de mecanismos hoje replicado nos altos juros. Ou seja, antigamente, a inflação era uma forma de transferir dinheiro da classe mais pobre e média para uma classe mais rica. E hoje a forma de se fazer isso é os juros. E como o juros está começando a ficar baixo, a próxima forma vai ser o quê? Diminuir o tamanho do Estado para diminuir os impostos e, portanto, não ter mais transferência de serviços públicos de qualidade para a camada mais pobre, para a classe pobre e média da população brasileira.
Assim, de 81 a 1994, vivemos a corrosão cotidiana da inflação, que concentrava a renda e acelerava a ciranda financeira de uma elite econômica que tinha ficado viciada em correção monetária e ganhos improdutivos. Então era a forma de, hoje é o juro que faz essa transferência de renda das camadas média e pobre para a classe mais alta. E antes era a inflação. Mas no Brasil tivemos 3 décadas de inflação acima de 20% sem nunca mexer no cerne da questão. Por quê? Porque nós inventamos uma moeda para os ricos que tinha excedente e estavam no sistema bancário, a chamada correção monetária criada lá no governo Castelo Branco, no PAEG, no início do regime militar, que repunha primeiro mensalmente e depois diariamente as perdas da inflação. Ou seja, a camada mais pobre era a mais prejudicada no sistema inflacionário do país. A inflação, então, era um tributo cobrado dos pobres e dado aos ricos, o que é hoje os juros da dívida pública. Ninguém remediado nesse país realmente tinha interesse pessoal no fim da inflação e de seu alimentador inercial, a correção monetária. Mas o impeachment de Collor surgiu na história do país um presidente chamado Itamar Franco. Depois de o Brasil ter passado pela hiperinflação e o caos político do governo Collor, por 2 moratórias da dívida externa e seus sucessivos planos econômicos que envolveram desde congelamento de preços, como o Plano Cruzado, Plano Bresser, ou confisco da poupança, como no Plano Collor, Itamar estava determinado a enfrentar os poderosos interesses por trás da inflação e da correção monetária e reuniu uma maioria política e um grupo de economistas para isso. Portanto, principalmente Lara Rezende, Pércio Arida, grandes mentores, Edmar Baixa, mentores do plano econômico, cujos ministros da Fazenda foram Fernando Henrique Cardoso, Rubens Recupero e Ciro Gomes, e cujo pai do Plano Real não é Fernando Henrique Cardoso. O pai do Plano Real é o presidente Itamar Franco, porque foi ele que bancou o Plano de Estabilidade Monetária. Quando o Ciro foi chamado por Itamar para assumir o Ministério da Fazenda, a inflação projetada para o mês estava em 3%, além de haver ágio estabelecido em certos setores e uma pressão generalizada de desabastecimento na economia brasileira. Nessas circunstâncias, como a capacidade instalada da produção brasileira, 100% ocupada trabalhando algumas vezes a 3 turnos e a taxa de desemprego, ao seu menor nível histórico, só havia uma chance de salvar a estabilização e não deixar o Plano Real morrer da mesma doença que matou o Plano Cruzado, ou seja, um choque de oferta, principalmente por meio das importações. Os juros elevados daqueles primeiros meses tinham ainda outra função essencial: proteger o Brasil de uma crise bancária, compensando transitoriamente o inflado sistema bancário nacional, viciado em inflação, principalmente com a questão da correção monetária, pela receita perdida com o antigo ganho inflacionário. O Ciro entregou o comando da economia a Pedro Malan, já início do governo Fernando Henrique Cardoso. O ministro da Fazenda de FHC, com uma inflação de 1 dígito e profunda saúde fiscal, tendo ajudado a consolidar o maior superávit primário da história, na ordem de 5,21% do PIB. Superávit primário é aquilo que arrecadação, gasto é o que sobra para pagar juros da dívida pública. O Brasil tinha então uma módica dívida interna de 61 bilhões, que ao longo do Fernando Henrique Cardoso salta de 61 bilhões para 623 bilhões ao final do governo Fernando Henrique Cardoso. E uma dívida externa em torno de 119 bilhões, que ao longo do governo Lula vai ser praticamente liquidada, pelo menos a dívida líquida, que é diminuindo as reservas. Os 2 primeiros anos do real geraram uma bolha de consumo que sustentou a popularidade de Fernando Henrique no início de seu governo.
Agora nós estamos na seção 3 falando sobre o novo rentismo. Para minha grande decepção, ou seja, para a grande decepção do Ciro, o partido que ele tinha ajudado a fundar na época de centro-esquerda para implementar uma social-democracia no Brasil, o PSDB, que hoje não tem nada de social-democracia, é um partido de centro-direita, e o plano econômico que tinha ajudado a consolidar o real, se desvirtuaram completamente durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Se deixando corromper pelos interesses do novo rentismo e pela embriaguez eleitoreira de uma emenda de reeleição obtida por suborno, conforme as palavras do Ciro no livro. Logo após a posse, esses novos protagonistas da vida econômica passaram a comandar o governo e a submeter todas as outras frações do capitalismo nacional, cooptando a maioria da classe política. Ou seja, o Plano Real foi uma iniciativa muito séria lá no governo Itamar Franco, mas era uma espécie de antiperétipo, um comprimido para a febre. A doença era o colapso do modelo e a febre era a inflação. Ou seja, o problema era muito mais do que a inflação. O Ciro acha importante lembrar também que se tivesse na época movido por uma ambição vazia e oportunista, ele, naquele momento, jovem ex-governador mais popular do país e ex-ministro do Real, teria ficado montado na máquina esperando concorrer à presidência pelo governo, ou tendo algum ministério no governo Fernando Henrique Cardoso, acompliciado com a plutocracia e os interesses internacionais. Mas não, o Ciro acabou rompendo com o governo Fernando Henrique Cardoso e sempre foi muito crítico a esse governo rentista que foi o governo do FHC. Promovendo o rentismo foi o governo do FHC. E foi exatamente o que ele fez quando voltou. Se filiou a um partido então minúsculo, o PPS, que tinha saído do PCB, que tinha apenas 2 deputados para denunciar a grave manipulação da séria iniciativa, porém precária, do Plano Real pelo governo FHC. E esse processo que viria a destruir as contas públicas brasileiras e a nossa economia industrial. Basicamente, durante o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, o Brasil sofreu uma brutal desindustrialização. Quando Fernando Henrique entregou o governo em 2002, o custo médio anual da dívida interna ainda era de 27%, ou seja, contra uma inflação de 12%, o que significava juros reais de cerca de 15%. Ciro concorreu à presidência em 98 com o objetivo maior de refundar se não me engano, aqui a dívida pública chegou a quase 60% do PIB no final do governo Fernando Henrique, viu? Talvez eu tenha trocado aqui. O Ciro concorreu à presidência em 98 com o objetivo de denunciar aquela ruinosa condução da economia, mas o concluio da grande imprensa com o governo Fernando Henrique impediu a realização de qualquer debate naquela eleição. Se não me engano, até o Fernando Henrique não participou de alguns debates, né? Evitando o confronto com Ciro, com Lula, o presidente Fernando Henrique se reelegeu para o que havia sido até Dilma e Temer, o mandato mais ruinoso da história brasileira, conforme as palavras do Ciro. Quando o Fernando Henrique toma posse, o Fernando Henrique, que antes era ministro do Itamar Franco, o Ciro era ainda, antes do FHC tomar posse, era o Ciro, o ministro que entregou o Ministério da Fazenda para o Pedro Malan no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Bom, aí o Ciro mostra que de Pedro Alves Cabral a Itamar Franco, a dívida interna bruta de 37% do PIB chegou a 37% do PIB. Com correspondência de financiamento de toda uma poderosa rede de infraestrutura e de estatais. A dívida externa tinha saltado para 220 bilhões e a dívida interna duplicara
em termos nominais de 61 bilhões para 623 bilhões, elevando a proporção de dívida líquida de 30% para 59% do PIB. Ou seja, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida chegou a praticamente 59% do PIB. Naquele período, o país tinha quebrado 3 vezes e recorrido 2 vezes aos empréstimos do FMI. Ou seja, o governo Fernando Henrique praticamente quebrou o país, né? E se não tivesse ocorrido a desvalorização do câmbio de 13 de janeiro de 99, o Brasil estaria quebrado. Mas quem quebrou foi a Argentina em 2001. Estava estabelecido, então, uma plutocracia rentista que controlava o sistema político. Nas eleições no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o então favorito às pesquisas, Lula assina a carta chamada Carta ao Povo Brasileiro, que era então parte da esquerda brasileira que também submetia ao modelo do rentismo. E aí o Ciro começa a 4ª sessão do livro falando sobre o populismo cambial. Bom, no primeiro mandato do presidente Lula, o Lula convidou o Ciro para ser ministro da Integração Nacional, com a diretriz expressa de viabilizar a transposição do Rio São Francisco. Portanto, o Ciro vai ser um dos principais mentores e executores dessa grande obra que vai beneficiar muita gente no Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco. Essa foi a primeira transposição de bacia que mostrou na prática a viabilidade da posterior transposição do São Francisco, projetada e iniciada pelo Ciro. O governo Lula tentou realizar uma inflexão suave na política econômica, sem abandonar, portanto, a ortodoxia do chamado tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Metas de inflação, se a inflação sobe, o governo aumenta a taxa de juros, fazendo com isso de tentar desaquecer a demanda e segurar os preços. E o superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta, e o câmbio flutuante, ou seja, o câmbio variável. Mas Lula não reverteu o rentismo, manteve as maiores taxas reais de juros do mundo na maior parte do seu governo. Nem o processo de desnacionalização iniciado no governo Collor, acentuado fortemente no Fernando Henrique Cardoso, e desindustrialização da economia, embora tenha executado políticas importantes, como a do conteúdo nacional da Petrobras, investimentos em refinarias e na reativação da indústria naval, ou seja, o Ciro reconhece alguns méritos de tentativa de política industrial do governo Lula, mas insuficientes para impedir a reversão, a desindustrialização do país. No entanto, Lula escapou não só da estagnação, que tem sido o padrão desde 80, mas também da crise econômica de 2008, com algumas políticas anticíclicas keynesianas nesse período. Essa queda possibilitada pelo grande afluxo de dólar com o valor das commodities, a mudança também de política externa, favorecendo principalmente o comércio com a China e política sul-sul, e a compra de bônus da dívida pública criou uma sensação de enriquecimento maior do que a lastreada no avanço do PIB e uma bolha de consumo felicitante que, ao mesmo tempo, diminuía ainda mais a competitividade da nossa indústria. O déficit crônico das contas externas brasileiras foi mascarado, por uma alta extemporânea do preço das commodities, minério de ferro, petróleo, grãos, a famosa frase do trigo, né, do Ciro, no mercado soja, no mercado mundial, que cobriu o nosso déficit na conta de produtos manufaturados. Esse ciclo virtuoso foi interrompido com a maior crise do capitalismo nesse século e uma das maiores da sua história, a crise econômica de 2008, que teve seu epicentro nos Estados Unidos, com a crise do subprime norte-americano, da qual o governo Lula pareceu se sair muito bem com as políticas anticíclicas. Com choque de crédito governamental que supriu o desaparecimento do dinheiro do mercado causado pelo pânico da crise. Aí o Ciro, ele dedica uma sessão para falar sobre a queda do preço das commodities internacionais. O início do mandato da Dilma, então, vai ser marcado
pela estagnação mundial causada pela crise econômica começando nos Estados Unidos, e por uma série de ações moralizantes e medidas que tinham a intenção de melhorar a competitividade da nossa indústria. No geral, a política econômica no início do primeiro mandato da Dilma fez o país crescer entre 2011 e 2013 uma média de 3% ao ano, mesmo diante da recessão mundial. Ou seja, as críticas do Ciro principalmente vão ser no governo Dilma a partir de 2013, quando ela começa a ceder em alguns pontos e principalmente no segundo mandato com a nomeação do Levy. É verdade que a diminuição da participação da indústria no PIB é um fenômeno comum às economias avançadas, né? Ou seja, o PIB é composto por serviço, indústria e setor primário, agricultura, pecuária, e o setor de serviços tem aumentado no mundo todo, é verdade. Mas no Brasil, isso de forma muito forte. Entre 1970 e 2007, a participação da indústria no PIB dos países da Europa Ocidental e países de língua inglesa caiu de 25% para 15%. Já nos países em desenvolvimento da Ásia, incluindo a China, a participação da indústria do PIB praticamente se manteve, foi de 32% em 70 e 31% a 2007. Já nós, da América Latina, do Brasil especialmente, chegamos em 2017 a valores correlatos ao que alcançamos em 1910. Ou seja, o Brasil retrocedeu para antes da Revolução de 30, com a ascensão do projeto varguista ao poder. Para termos uma ideia, nos primeiros meses do governo Dilma, chegamos a vender nossa tonelada de minério de ferro a cerca de $190. Dilma cai com o mesmo filme de Fernando Henrique em 1999. Passadas as eleições de 2014, o Brasil começa a desvalorizar sua moeda, levando a cotação do dólar cerca de R$ 2,40 para aproximadamente R$ 4,00 somente um ano. O país que já vivia os impactos econômicos negativos das desonerações realizadas ao longo do governo Dilma e consequente degradação do superávit primário da crise política e da Operação Lava Jato, que, segundo a consultoria Tendências, derrubou o PIB de 2015 em 2,% do PIB, viveu uma tempestade perfeita. Uma associação de gangsters no Congresso, determinados a deter a Lava Jato e a recuperar os espaços para roubar, decidiu não mais deixar Dilma governar a partir da metade de 2015, conforme as palavras do Ciro no livro. Assim terminava no Brasil a era dos governos do PT, deixando um saldo medíocre, resultado de sua falta de projeto nacional de desenvolvimento e covardia em enfrentar os verdadeiros gargalos brasileiros. O crescimento médio do PIB no governo Fernando Henrique Cardoso foi de 2,3% ao ano. Nos governos do PT, 2,6%, principalmente puxado para baixo por causa do PIB de 2015 e parte de 2016. Bom, o Ciro ele vai ter um capítulo especial ao efeito da Lava Jato, que vai contribuir muito, embora tenha uma participação importante no sentido de combate à corrupção, né? Embora talvez com interesses políticos e eleitoreiros, a Lava Jato ela acaba tendo um impacto muito forte na economia brasileira, onde o Ciro ele vai trazer esses números nessa sessão. A Operação Lava Jato poderia ter prestado um serviço importante histórico ao Brasil, que sofre cronicamente com a impunidade das classes política e empresarial. Lembrando, a corrupção no Brasil não é uma causa, é uma consequência de várias outras mazelas, e não a causa. Não devemos, no entanto, nos acompliciar com outra espécie de crime, mais grave ainda que os primeiros, que é o desrespeito à Constituição e aos direitos individuais por parte de alguns membros do Judiciário e do Ministério Público, conforme as palavras do Ciro no livro. A corrupção rouba nosso dinheiro e nosso trabalho. O vilipêndio do Estado de Direito rouba a nossa liberdade, nossa justiça e o nosso futuro. O resultado é que a Lava Jato comprometeu cadeias inteiras do nosso combalido setor industrial, particularmente a cadeia do petróleo, indústria naval e engenharia civil, causando impacto no PIB que já pode ser ultrapassado
a 5% desde agosto de 2014. Ou seja, em vez da Lava Jato punir as pessoas que estavam cometendo corrupção, ela puniu também as empresas que não tinham culpa de nada. Mesmo porque, na sequência dessa operação, Jair Bolsonaro ainda entrega aos Estados Unidos a possibilidade de entrar no setor de engenharia civil no Brasil, conforme as palavras de Ciro no livro. Lembrando que eu estou fazendo um resumo do segundo capítulo, muito bom, para falar a verdade, do livro Projeto Nacional, o Dever da Esperança. As estimativas indicam que o volume total de desvio de dinheiro apurado pela Lava Jato poderia ter chegado a até 16 bilhões de reais. Ao saírem de suas caixinhas, ou seja, ao perderem os limites condicionais de atuação, em alguns momentos membros dessa operação colocaram em risco não só ela própria, semeando nulidades que podem servir para a anulação de sentenças no futuro, como aconteceu com a Operação Sete Agarra e a Castelo de Areia, como o próprio Estado de Direito, conforme as palavras do Ciro. E ele também faz uma crítica à instituição da delação premiada. Ele afirma que é um instituto precário, e é claro que ser acusado sem provas na delação de um criminoso confesso não significa nada. Isso foi muito usado, né? Especialmente com fins políticos eleitoreiros. Essa é uma narrativa falsa imposta por aqueles que não querem mudar o modelo que fracassa inapelavelmente desde os anos 80, o que poderia ser perfeitamente chamado de corrupção institucionalizada, pois é o sequestro do Estado e de suas energias por uma minoria de poderosos barões do sistema financeiro. Bom, nessa sessão o Ciro deu o título de Democracia Golpeada. É um processo político, pois levado a cabo pelo Congresso Nacional anterior, mas que não pôde prescindir de elemento jurídico e legal, a comprovação de crime doloso de responsabilidade. Portanto, Ciro afirma que foi um golpe parlamentar porque não houve crime de responsabilidade fiscal, conforme as palavras do Ciro. Isso, evidentemente, não inclui uma manobra fiscal, a pedalada fiscal, aprovada por pareceres técnicos, executada por um membro do segundo escalão, que é feita todo ano desde Fernando Henrique Cardoso e que não envolve dolo ou desvio de recursos. Esse mesmo Congresso negou a autorização para a investigação do golpista que ocupou a presidência da República, desonrando nosso país e nosso povo, mesmo diante de malas de dinheiro e confissões de crimes gravados. Aí o Ciro está se referindo ao governo Temer. Provavelmente. Por fim, o último dos interesses poderosos estava mais oculto, e não teríamos como falar abertamente dele hoje se não fosse os documentos revelados, Edward e o Assange, que mostram logo antes do início da Lava Jato a espionagem norte-americana na Petrobras e na presidência da República, que foi denunciada por Dilma e Angela Merkel na ONU. Esse interesse queria acabar com a lei do pré-sal, colocar a mão em nossas reservas de petróleo, tomar a base de Alcântara, permitir a construção de bases militares norte-americanas na América do Sul, acabar com os BRICS, acabar com o sistema de partilha do pré-sal e com o financiamento pelo BNDES das empresas brasileiras que atuavam no exterior, a chamada política dos campeões nacionais, que visava criar empresas multinacionais brasileiras. E é com o aprofundamento do desastre econômico causado pelas medidas pós-golpe que eu quero concluir esse diagnóstico. E aí ele começa a nova sessão. De novo, a devastação do neoliberalismo, que esse é o grande problema do país. Essa política neoliberal, conforme a palavra do Ciro, ele traz muitos números aqui. O déficit público em 2014 inteiro, que motivou a campanha da mídia por um representante da banca na Fazenda, foi de 17 bilhões. Como explicar agora à população de que o PT aplicou, de fato, em 2015, foi o receituário neoliberal, a partir do segundo mandato da presidenta Dilma. E aí que o Ciro coloca grande parte da responsabilidade nos governos do PT. Ele está se referindo principalmente
ao segundo mandato da presidenta Dilma. Não só, mas principalmente. Com o Brasil em recessão, crise política e setores inteiros da indústria paralisada pela Lava Jato, Levi, que depois veio a se tornar presidente do BNDES, do governo Bolsonaro, que acabou saindo já, jogou querosene para apagar o fogo da crise, cortando o investimento e mantendo os maiores juros reais do mundo. Em vez de adotar uma política anticíclica, simplesmente aprofundou mais ainda a política econômica do segundo mandato da presidente Dilma. Ao fazê-lo, colapsou as contas de 2015, levando o setor público a comprometer assombrosos 8,4% do PIB nacional em pagamentos de juros, ou 500,1 bilhões, o recorde da história brasileira. Em 2017, levou cerca de 49% de orçamento de 3,5 trilhões, ou seja, 1,72 trilhões. O descontrole da dívida pública, sua apropriação do orçamento nacional foram galopantes sobre o governo daqueles que a mídia trata como responsáveis fiscais. Em março de 2018, o déficit do governo central era de assombrosos 25 bilhões, maior que o déficit de todo o ano de 2014, que foi 17 bilhões. Curiosamente, agora esse déficit é tratado como fruto de responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos especialistas econômicos. Ao contrário da propaganda de gestão responsável da economia, o governo Temer foi o maior desastre fiscal da história brasileira. Terminou seu mandato tendo como meta obter, em vez de um superávit primário, um déficit primário de 139 bilhões de reais. E obteve 120 bilhões, simplesmente cerca de 7 vezes maior que o de 2014, esse déficit. Um dos motivos para esse déficit foi a rápida degradação das contas da Previdência diante do desemprego e da informalidade crescente. Quanto maior a informalidade, menor a contribuição para a Previdência. No primeiro trimestre de 2018, a taxa de desemprego no Brasil era de 13% da população ativa, o que equivalia a 13 milhões de brasileiros desempregados contra somente 6% registrados no último trimestre de 2014. O Brasil perde, em média, 1 milhão de empregos formais por ano desde 2015. Gravíssimo isso. E vai ser mais acentuado ainda com a pandemia. Ou seja, os problemas da economia brasileira não foram causados pela pandemia, já existiam, eles só foram meio que desnudados, clareados com a pandemia. Em 2017, pela primeira vez nesse século, a quantidade de brasileiros trabalhando na informalidade superou o de brasileiros com emprego formal. Gravíssimo esse dado. Depois do mandato de um governo federal que fez tudo o que a mídia e a banca mandaram, a dívida bruta já passou dos 67% do PIB no mês em que Temer assumiu o governo para incríveis 76% do PIB em dezembro de 2018, ao final do governo Temer. Essa disparada do endividamento ocorreu mesmo com a entrada de recursos arrecadados, com a repatriação de dinheiro de origem duvidosa evadido do país e com os recursos tomados da descapitalização do BNDES, o nosso único banco de desenvolvimento, e assim como a Petrobras e o BNDES, os pilares de qualquer projeto nacional de desenvolvimento para o país. Outra ilusão vendida pelo governo Temer era sobre os juros efetivamente pagos pela dívida pública, nossa verdadeira taxa de juros reais. Portanto, enquanto a taxa Selic terminou o ano de 2018 em 6,5%, o custo médio efetivo da nossa dívida terminou em dezembro de 2018 em 9% nos últimos 12 meses. Sob qualquer critério que se adote, estamos entre os 6 países que pagam juros reais mais altos do mundo em 2018. Estávamos em 2018. Com a Argentina neoliberal do antigo governo Macri liderando o ranking na época. O Brasil levou 500 anos para produzir 31 bilionários e somente em 2017 produziu mais 12 deles. Ou seja,
essa nossa desigualdade econômica, social, ela só se aprofunda. Ou seja, 5 cidadãos têm no Brasil a riqueza equivalente a mais de 100 bilhões de pessoas. Ou seja, 5 cidadãos no Brasil têm a riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas. Ou seja, nos últimos 11 anos, o Brasil teve mais assassinatos que um país em guerra civil há 7 anos. Outro dado assustador. Infelizmente, o que o nosso governo atual promete em relação a esse quadro é distribuir ainda mais armas, autorizar a posse e o porte para que alunos torturados mentalmente possam facilmente transformar o Brasil numa filial de assassinatos em massa, típico como acontece nos Estados Unidos, conforme as palavras do Ciro no livro, se referindo a muitas vezes os assassinatos que a gente assiste na televisão, de alguém entrar num colégio norte-americano e sair matando várias pessoas. Bom, por fim, o Ciro fala então na queda no abismo. A reeleição, infelizmente, acabou dominada pelo ódio e a polarização irracional causada pela prisão de Lula e o atentado ao Bolsonaro. A esse partido que venceu as últimas 4 eleições sem programa claro, interessava a polarização promovida por Bolsonaro e uma campanha emocional e irracional que se valesse da comoção sobre a prisão de Lula e da oposição às aberrações defendidas pelo candidato de extrema-direita, conforme o livro do Ciro. A burocracia do PT apostou na radicalização do país, dançando na beira do abismo, de forma irresponsável, conforme as palavras do Ciro. Como sabemos, tragicamente para o Brasil, essa tragédia já foi muito bem sucedida para Bolsonaro e para o PT. O PT acabou fazendo uma das maiores bancadas e o Bolsonaro acabou se elegendo. É isso que o Ciro se refere no livro dele. Ao transformar as eleições num circo de fake news, que é mentiras, muita gente não sabe ainda no Brasil o que é fake news, especialmente as pessoas mais idosas. Fake news é mentiras. E debate sobre absurdos, Bolsonaro venceu, o PT sobreviveu e o Brasil foi atirado no abismo do neoliberalismo, do protofascismo, do colonialismo norte-americano e do governo tecnicamente mais desqualificado da história brasileira, conforme as palavras do Ciro. Aí afirma o Ciro que ele nunca poderá esquecer que Bolsonaro foi à bancada do Jornal Nacional entregar algo que ele chamou de kit gay, como se tivesse sido distribuído pela gestão de Haddad em nossas escolas brasileiras. E que o Jornal Nacional acabou não fazendo uma nota pequena de mentindo isso. E ele salienta ao final desse capítulo 2 que é bastante evidente o uso maciço de divulgação de mentiras, as fake news, por WhatsApp, e o Ciro acredita que isso interferiu no ambiente e no resultado eleitoral. Espero que vocês tenham gostado nesse resumo. Deu um pouquinho de trabalho resumir todo esse segundo capítulo, que são várias páginas, ou seja, vai da página 47 até a página... Fiquei sem voz até a página 82, e que eu tentei transformar isso numa videoaula para vocês. Ok? A próxima videoaula vai ser o capítulo 3. Se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like e compartilha para que mais pessoas possam entender o conteúdo do livro, entender por que a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento do país. Por isso, não percam a esperança. Até a próxima.